Muito obrigado, João. Bom dia a todas as pessoas. Gostaria de começar agradecendo a participação de todos os nossos convidados. Nós temos aqui 3 convidados para essa primeira fase, e nós temos depois mais 4, 5, 6, 7 pessoas na fase de apresentação dos projetos de extensão. Muito obrigado também à comissão organizadora deste evento, pelo convite que me fez de fazer essa coordenação desta importante mesa. Eu vou apresentando os nossos convidados e convidadas à medida que eles forem, na sequência, sendo chamados à fala, para que nós não tenhamos aí perda de tempo para que a gente possa agilizar essa mesa. Então, eu gostaria de começar chamando a professora do Departamento de Matemática e também pró-reitora adjunta de graduação da UFSCar, professora Cláudia Burtarello Gentili Moussa. Professora Cláudia, tem a palavra, por favor. Parabéns aos organizadores, obrigada pelo convite, para falar um pouquinho sobre as ações da Prograde. Nós, desde o início desta crise, a Prograde, como um todo, ela passou a dedicar quase que a completa capacidade de trabalho sua para a discussão e busca de soluções para a concepção de ações no enfrentamento desta crise, no âmbito dos cursos de graduação. São muitas frentes de trabalho, a gente não tem tempo para falar de todas elas. Eu vou destacar aqui, antes de entrar no tema do período suplementar, o ingresso, os procedimentos de ingresso na graduação. Nós preenchemos um pouco mais de 93% das vagas, mas ainda restam 193 vagas ociosas a serem preenchidas e nós ainda não realizamos as 2 últimas chamadas previstas no edital. Então, a gente tem muito trabalho pela frente e, nesse sentido, a implantação do calendário suplementar, entre outras coisas, nos trouxe um prazo, um respiro para esse planejamento das nossas ações. A instituição do calendário suplementar, que funciona um pouco como um calendário de verão, com ofertas condensadas em 8 semanas, né? Possibilitou, foi fundamental para viabilizar a oferta das ACIEPs que estão acontecendo, e a formalização das atividades que já vinham ocorrendo, né? Ao todo, estão sendo ofertadas, então, 184 turmas de 75 atividades disciplinares na linha dos TCCs, das monografias, e mais 68 ACIEPs. É bastante coisa, são pelo menos 212 docentes envolvidos dos 4 campi. Foram ofertadas inicialmente cerca de 4.000 vagas, mas, ao final, nós tivemos quase 8.000 inscrições. 7.941 inscrições nas atividades. Particularmente, eu vou ressaltar uma CIEP, por exemplo, de pré-cálculo, que iniciou ofertando 350 vagas e, no total, teve 1.044 inscritos. Então, a procura foi bem intensa e a gente ficou muito feliz com essa busca. Nesse meio tempo, como a vinculação da retomada dos períodos letivos que estão suspensos, foi feita uma vinculação dessa retomada ao final do período suplementar, nós ganhamos um fôlego, então, para nos prepararmos, né? E tem algumas ações em andamento. Então, a Prograde criou uma frente de formação docente em parceria com a SEAD, específica para esse momento de crise. Os docentes que estão fazendo ofertas neste momento estão podendo contar com o apoio pedagógico e técnico da Prograde e da SEAD através de um ambiente virtual de aprendizagem. Nós estamos prestes a soltar um formulário de consulta aos docentes, através do qual a gente pretende conhecer, entre outras coisas, as principais atividades formativas, as principais necessidades formativas dos docentes para a oferta de atividades à distância, se isso se mostrar necessário continuamente.
Nós acabamos de fazer uma consulta ao corpo discente e ainda estamos fazendo a leitura dos formulários. Foram cerca de 7.500 formulários válidos respondidos. E então a gente entende que essa resposta foi significativa, porque quando comparamos com o universo que varia de 12.000 a 14.000 alunos ativos, dependendo do período que fazemos a apuração, né? E entre os discentes que responderam o questionário, nós temos cerca de 1.100 bolsistas da PROACE. A gente está com um conjunto de respostas bem interessante. O objetivo principal desse questionário foi entender as condições de acessibilidade à internet, mas em toda a sua complexidade, né? E em breve nós poderemos estar divulgando os resultados dessa consulta que foi feita à comunidade discente. Bom, nosso principal desafio no momento é o planejamento das atividades curriculares das matrizes, que é extremamente complexo e urgente, e ele tem que ser feito no âmbito dos cursos, em parceria com os departamentos, orquestrado pelos centros, e a grande dificuldade desse planejamento é que nós não sabemos para qual cenário estamos nos preparando, né? Muitos holofotes estão voltados para a graduação nesse momento, e a Prograde está ciente da sua responsabilidade e trabalhando intensamente no enfrentamento dessa crise. As ações que nós estamos, como a Cláudia disse, né, estamos numa ação conjunta com a Prograde, nesse apoio ao uso de tecnologias, aos usos dos dois ambientes institucionais da UFSCar, que é o Google Classroom e o Moodle, mas eu gostaria de compartilhar as ações que a SEAD está fazendo, tanto para a comunidade externa, quanto para a comunidade interna. Então, gostaria de começar pela iniciativa da comunidade interna, aos professores, a questão de formação. Nós criamos um site e também uma sala de apoio pedagógico em parceria com a Prograde, uma sala de assessoria. Então, essas ações internas, elas estão visíveis nessa sala, né? E as ações externas são aquelas que nós disponibilizamos no nosso site do Inovae, né? Em que nós criamos uma página específica para a questão do Covid, que também conta com apoio aos estudantes na organização dos seus estudos. O nosso apoio tem sido nessa direção, de fazer com que os professores se empoderem dessas tecnologias para ministrar essas atividades, e que os estudantes também passem a ter uma organização para os estudos. Então, para os docentes, a gente criou alguns instrumentos, nós temos disponíveis cursos, vários cursos no nosso portal de cursos abertos, várias dicas de gravação de videoaula, de ferramentas de uso da Web 2.0, né, que são infográficos, história em quadrinhos, animações, e esse apoio, embora o professor seja orientado a realizar, o suporte do SEAD está disponível para essas dúvidas em relação à melhor forma de uso, a melhor forma pedagógica de uso dessas ferramentas. E muitos desses cursos estão disponíveis no nosso portal de cursos abertos, né, em que é possível fazer o acesso e cursar esses cursos. São atividades de extensões voltadas para a comunidade. Hoje o POCA conta com mais de 80.000 usuários, incluindo muitos professores da rede pública, né, e então essa ação externa de formação, que, por meio do nosso portal de cursos abertos, tem sido bastante exitosa, e que também tem atendido a comunidade interna em relação ao acesso a esses conteúdos, mais o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, e o planejamento dessa modalidade, como a Cláudia disse, né? O que é que nos aguarda daqui para frente? Será que a gente vai ter que ressignificar tudo? Provavelmente a gente vai ter que se ressignificar o sentido de presença, a forma como a gente está ou não nos ambientes físicos, e essa ideia de ubiquidade, né? A sala de aula, ela é aqui, mas ela é em todo lugar, desde que você tenha o acesso a ela. Então, o cuidado também com a garantia de acesso dos alunos
a rede, a internet, é uma coisa que faz parte também do escopo das tratativas, não só do SEAD, mas também da SIM, da Prograde, da Administração Central, em relação a essa maior oportunidade, maior democratização de uso de todas essas ferramentas, que elas estão sim ao alcance, mas podem não estar se a gente não tomar algum cuidado em relação a garantir esse acesso, garantir o melhor uso e garantir que os processos de ensino-aprendizagem de fato aconteçam por meios digitais, virtuais, com toda a qualidade possível, que sempre foi a marca do nosso ensino, né, na UFSCar, seja na graduação, seja na pós-graduação, seja nas atividades de extensão. Então, eu agradeço a oportunidade, era essa a fala que eu gostaria de trazer sobre essas ações da SEAD em apoio à PROEX, em apoio à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, em apoio à Prograde, e então era essa a minha fala. Eu agradeço. É um grande prazer estar aqui no workshop virtual, é uma iniciativa extremamente exitosa da nossa universidade, onde nós pudemos, durante toda esta manhã, conhecer um pouco mais de tudo aquilo que a UFSCar está fazendo para enfrentar a Covid-19. Essa pandemia é um grande desafio, não só para nós, como para o mundo todo, e eu vou tentar, nesses 5 minutos que me cabem, sintetizar algumas atividades que a ProPG desenvolveu para que nós pudéssemos dar continuidade às atividades de pós-graduação. Então, inicialmente, no dia 16 de março de 2020, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação traz um ato administrativo que permite, então, que toda a comunidade UFSCar possa organizar as suas atividades de pós-graduação, né? Nesse momento, quanto às disciplinas, o ato deixou bastante claro e a critério dos programas e da avaliação das próprias CPGs dos programas, para que pudessem fazer, junto aos seus docentes, junto aos seus discentes, como poderiam proceder e quais disciplinas, então, seriam possíveis de serem ofertadas na modalidade EAD. Então, após essa conversa com os docentes, com as CPGs dos programas e com os discentes, foi elaborado um planejamento acerca das atividades que poderiam ser continuadas não presencialmente ou com ensino à distância. Esse planejamento, então, que os programas e as CPGs elaboraram, foi enviado à ProPG via SEI, para que todas essas atividades que ocorreriam nesse semestre fossem devidamente registradas. Hoje nós temos muitos programas, eu diria que quase todos os programas de pós-graduação estão ofertando para os seus alunos algum tipo de disciplina na modalidade EAD, e eu aproveito para agradecer a professora Marilde e toda a sua equipe, em virtude do suporte que vem dado aos programas de pós-graduação para que essas possibilidades de ensino sejam concretizadas. E eu gostaria de destacar, inclusive, que nesse momento, algumas disciplinas de pós-graduação, envolvendo a CIEPS também, tratam do próprio Covid, né? Sobre as defesas, acho que um ponto que também gerou muita insegurança no começo para aqueles que estão no final da sua dissertação, da sua tese, e precisavam saber como isso ia acontecer. Também estava no ato administrativo que nós liberamos a defesa na modalidade de ensino à distância, o que vem acontecendo já com bastante êxito, né? Portanto, nós temos essas possibilidades de distância e também presenciais, desde que não haja mais do que 2 pessoas na sala de defesa, o orientador, o aluno, sem, infelizmente, a possibilidade de nós termos ouvintes nas defesas para que nós possamos evitar a aglomeração. Mas eu volto a ressaltar que as atividades de defesa e qualificação à distância virtuais têm funcionado de forma bastante satisfatória e nós temos conseguido dar continuidade às nossas atividades. O fluxo de documentos da ProPG, ele foi também no ato administrativo definido que seria feito entre os coordenadores e os docentes e discentes pelas nossas plataformas, né? A ProPG Web, o Sistema SEI, o SCDP, o SCBA, e eu aproveito aqui
para dizer que essas demandas estão sendo rapidamente resolvidas e solucionadas pelo nosso corpo técnico, e agradecer ao todo o corpo técnico da ProPG, que não tem poupado esforços para conseguir solucionar todas as atividades e necessidades dos nossos docentes e dos nossos discentes, assim como a operação fundamental da ProPG. Quanto à orientação dos alunos, o mesmo ato menciona que essas orientações elas devem continuar com reuniões virtuais entre os orientadores e os discentes, na tentativa de evitar ao máximo o atraso das defesas das dissertações e das teses. É importante ressaltar também que a CAPES, nesse momento, ela está com a abertura de alguns editais, uns já acabaram, outros ainda estão em fase final de submissão de projetos, que é o Programa Estratégico Emergencial de Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias. Essa proposta da CAPES, ela apoia projetos de pesquisa e formação de recursos humanos, né, altamente qualificados no âmbito da pós-graduação stricto sensu. Ela é voltada para o enfrentamento da Covid, temas relacionados a endemias e epidemias, e dentro dessa lógica, nós temos algumas ações estratégicas imediatas que consistem na concessão de bolsas emergenciais de mestrado e doutorado para os programas de notas 5, 6 e 7. A CAPES, então, concedeu 1.151 bolsas no total, e nós, nos programas de fisioterapia, temos 4 bolsas de mestrado, 2 bolsas de doutorado concedidas para o estudo da Covid. Na área de ciências e engenharia de materiais, 1 bolsa de mestrado e 2 de doutorado. Na química, 1 bolsa de mestrado. E na engenharia química, 1 bolsa de mestrado e 1 bolsa de doutorado. Portanto, eu gostaria de dizer e finalizar as minhas colocações dizendo que a Pró-Reitoria está aberta, trabalhando para que possa dar continuidade às atividades de pós-graduação da nossa universidade. Mais uma vez, agradecer à Pró-Reitora, a professora Aldre, nosso Pró-Reitor adjunto, professor Pagliari, e toda a equipe de técnicos da ProPG que vem se esforçando para que tudo continue funcionando na medida do possível dentro da nossa pandemia. Muito obrigado e um bom dia aí para o restante dos apresentadores. Cumprimento remotamente meus colegas de mesa e a quem nos acompanha virtualmente ou nos acompanhará virtualmente. Agradeço o convite aos organizadores desse evento. Quero dizer que é uma honra participar dessa marcha pela ciência e pela vida, representando meus colegas aí de departamento, e compartilhar esse ambiente, esse espaço virtual com colegas de outros departamentos. Estamos sempre aprendendo agora, né? Novas situações e novas condições. Quero fazer um agradecimento especial à chefia do Departamento de Psicologia, à diretoria do SESC, à Pró-Reitoria de Extensão, pela celeridade em que todas as atividades foram tramitadas. Havia uma urgência, acho que em função dos nossos discentes, das nossas discentes. Então, essa foi um processo bastante importante aí para a gente. Talvez eu fuja um pouco do protocolo, mas eu queria lembrar, né, que é sempre tempo de fazer ciência, mas também é sempre tempo de divulgar e utilizar a ciência de qualidade, como essa que a gente faz aqui na UFSCar, que eu me orgulho em dizer, tem sido minha casa já há 30 anos, primeiro como aluno, agora como docente e pesquisador. E lembrar para aqueles e aquelas que ainda não entenderam que nós, das áreas de humanidades, também fazemos ciência e também promovemos saúde. Preocupa-nos, nesse momento, por exemplo, a portaria 1122, de 19 de março, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que elenca 5 áreas prioritárias de desenvolvimento tecnológico, mas não traz qualquer menção às ciências humanas ou à pesquisa básica em geral. E, por decorrência, quando o CNPq indica que bolsas de iniciação científica devem ter aderência a essas áreas de tecnologia prioritárias, subordinando a possibilidade de fomento na ciência básica e nas ciências humanas a uma perspectiva instrumental. Em meio a todas essas transições e decisões que nos são bastante preocupantes, essa situação inusitada, causada então pela pandemia da Covid-19 e do isolamento social decorrente, trazem questões humanas importantes, muitas vezes com soluções que não são necessariamente triviais.
Então, nesse contexto todo, a gente pretende ofertar essa atividade curricular de integração, né, no ensino, pesquisa e extensão, a famosa CIEP, entre outras ações, colaborar positivamente nesse cenário de condições tão adversas, principalmente com o nosso corpo docente, nosso corpo discente. Nossa CIEP, o professor Ademir já anunciou, o título Atualidades da Educação Especial em Tempos de Pandemia do Covid-19, participa como docentes, né, ITAs, que atuam diretamente no curso de licenciatura em Educação Especial, e uma docente do curso de bacharelado de Tradução e Interpretação em Libras e Língua Portuguesa, dessa universidade, da nossa universidade, bem como docentes do programa de pós-graduação em Educação Especial. A UFSCar possui excelência nessa área de formação de recursos humanos e desenvolvimento de tecnologia educacional em educação especial, possui o único curso de pós-graduação em educação especial no Brasil desde 1978, além do curso mais atual de licenciatura em educação especial, implementado em 2009. Essa nossa CIEP, em questão, na modalidade à distância, surgiu como uma opção importante para conscientizar e atualizar futuros educadores especiais da importância de olhar e discutir a situação de pessoas que a gente chama de público-alvo da educação especial em tempos adversos, como é o que a gente vive agora por conta da pandemia, que assola todo mundo. Nesse sentido, a gente pretende discutir vários aspectos relacionados aos direitos dessa população, bem como ações que podem e devem ser tomadas para melhorar suas vidas e de suas famílias nesse momento, considerando principalmente que estão, na sua maioria, isoladas em casa ou internadas em hospitais. O objetivo da CIEP é fornecer a esses e a essas discentes um ambiente de discussão sobre questões que envolvem a educação especial e a pandemia, bem como criar um espaço de acolhimento para mantê-los e mantê-las em atividade, em contato com questões atuais, discutir diversos aspectos que envolvem as condições atuais de pessoas com deficiência, com autismo ou altas habilidades de superdotação em isolamento. Vão ser realizadas reuniões remotas, tivemos aproximadamente 150 discentes inscritos, tanto do curso de licenciatura especial, mas também de outros cursos e de outros campi, o que foi um privilégio para a gente poder discutir um pouco os assuntos que a gente estuda na área para outros discentes. Nós pretendemos gravar os encontros para os alunos que não tiverem acesso nesse momento, seja por motivos tecnológicos ou pessoais, e também para profissionais que tiverem interesse posterior, né, sobre esses assuntos. A gente pretende criar um canal no YouTube, então, para que as pessoas tenham acesso posterior. Esse canal ainda vai ser divulgado. Vão ser tratados vários temas, não vou entrar em tema por tema aqui agora, mas ficarão disponíveis posteriormente. Quero só dizer, já tivemos o primeiro encontro, que já surgiram alguns questionamentos importantes relativos, por exemplo, ao retorno às aulas e aos estágios escolares, curriculares, condições que já deveriam estar sendo discutidas, pois não será um processo trivial, e há aparentemente uma grande preocupação desses e dessas discentes de que a educação passe a ser, em grande parte, à distância. Novamente, agradeço a oportunidade de apresentar brevemente uma de nossas ações durante esse período incerto, e espero que o futuro nos resolve mudanças sociais de impacto positivo. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite, aproveito para cumprimentar também a gestão da UFSCar por essa iniciativa, né, da organização desse evento, pela possibilidade de podermos divulgar todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão que nós estamos desenvolvendo neste momento tão atípico, né, que todos nós, tão singular que todos nós estamos vivenciando. Peço licença, então, para compartilhar uma breve apresentação em PowerPoint. Falo aqui em nome de duas colegas também do Departamento de Metodologia de Ensino, que são responsáveis pela CIEP, que são as professoras Caroline e Rosângela Souza, né? Bom, por que oferecer, então, uma CIEP com essa temática durante a pandemia, né? Nós elencamos pelo menos 3 grandes justificativas, né,
Em primeiro lugar, o compromisso social da UFSCar, e nosso, portanto, né, de construir e socializar conhecimento com a sociedade, né. O nosso departamento é um departamento que trabalha numa parceria e interação muito forte, tanto com as redes de ensino, quanto com professores, no nosso caso, especificamente com professores de línguas. Então, todos os projetos institucionais nos quais estamos envolvidos, né, o PIBID, a Prodocência, a residência pedagógica, a nossa atuação nos programas de pós-graduação, os cursos de licenciatura, especialmente, né, no nosso caso, de letras. Então, a nossa parceria e interação com essas redes tem possibilitado a criação de uma rede colaborativa de professores, especialmente com esses que atuam na educação básica. E também, né, principalmente, por considerarmos o papel fundamental da educação e dos professores na reestruturação e compreensão desse mundo que será o mundo pós-pandemia, com todas as suas novas normas e as suas modalidades de interação social. Então, essas são as grandes justificativas para essa oferta neste momento. A problemática, né, criada pela pandemia no contexto específico das escolas, basicamente que, devido à necessidade de distanciamento social, as aulas presenciais foram suspensas e, portanto, os professores têm enfrentado um grande desafio de ter que planejar, elaborar e implementar atividades didáticas de forma emergencial e com uso de tecnologias digitais. Nós estamos falando de um conjunto de 48 milhões de alunos no Brasil, né, na educação básica, e de 2 milhões de professores. Esses dados são do INEP de 2019. Portanto, né, surgiu, então, essa proposta, né, com esses 3 grandes objetivos de socialização das experiências, recursos e materiais para ensino de língua com uso emergencial de tecnologias digitais, também o objetivo de refletir sobre essas questões relacionadas a planejamento e elaboração emergencial de recursos e materiais didáticos, e também, né, o grande objetivo de discutir quais são as possibilidades e limites desse uso emergencial no contexto específico do ensino de línguas. Só para dar uma ideia, né, do perfil dos inscritos, a gente teve uma alta procura, né, a gente tem participantes de todas as regiões do Brasil, né, principalmente professores de educação básica dos institutos federais, escolas regulares, também dos centros de estudos de línguas aqui do estado de São Paulo. Claro, contamos também com a participação de alunos da licenciatura em letras da UFSCar, mas também alunos de outros cursos, né, o que nos surpreendeu bastante. Tivemos procura de alunos da TO, da Geronto, enfermagem, educação especial, sociais, pedagogia, psicologia, de algumas engenharias, o que demonstra também uma preocupação, inclusive da nossa comunidade, né, dos nossos alunos de graduação, por uma visão um pouco mais interdisciplinar sobre alguns fenômenos, né, sobre algumas questões aí sendo colocadas para a sociedade. Portanto, então, essa proposta de ACE é pela busca articular dessa forma ensino, pesquisa e extensão, gerando novos conhecimentos científicos sobre o ensino de línguas, tentando fortalecer essa rede colaborativa de professores e tentando contribuir para o enfrentamento dos desafios que ainda serão colocados, né, para as instituições educativas no mundo pós-pandemia, ou seja, né, a gente pensar metodologias e tecnologias para ensino de línguas no momento, né, posterior a esse que estamos vivendo. Tá? Eu agradeço, então, novamente a oportunidade, né, de participar desse evento, e obrigado. Gostaria, sim, mais uma vez, de agradecer a presença de todas e de todos aqui presente, né, em nome da Pró-Reitoria de Graduação, agradecer a professora Cláudia aqui, representando a Prograde nesta mesa, a professora Maria Angélica, da Secretaria de Educação à Distância, o professor Tiago, falando um pouco sobre a pós-graduação, professor Nassim, professor Isadora, respectivamente, Educação Especial e Ensino de Línguas. São temas de relevância para a educação de um modo geral e agradeço mais uma vez o convite de estar coordenando essa mesa nessa manhã. Muito obrigado a todos e considero encerrado esta nossa sessão.